Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Olympique de Marselha 1, Benfica 0. O Benfica perdeu mais um objetivo nesta época ao cair da Liga Europa nos penaltis, face a um Olympique de Marselha que esteve sempre ao seu alcance, mas que acabou vivo perante a falta de ambição dos encarnados. Não só nas substituições, como na gestão da bola, a partir do momento em que o adversário rebentou e foram eles quem passou a tê-la. Só por isso a equipa portuguesa não pôde explorar a desorganização permanente de uma equipa em que alguns jogadores mostraram uma flagrante falta de qualidade e quase todos uma evidente quebra física. Valeu primeiro um golo do trapalhão Mombanhá a levar o jogo para prolongamento e depois não só a incapacidade de Trubin para ser decisivo nos penaltis, uma das suas especialidades, como também as falhas de Di Maria e António Silva dos 11 metros. Apurou-se um Marselha que nunca chegou a perceber bem como jogava. Tantas foram, mais uma vez, as alterações estruturais feitas nos 120 minutos por Jean-Louis Gasset, do 4-3-3 assimétrico inicial para o 4-4-2 losango que valeu o período de supremacia ao todos ao molho onde estava a bola, com que a equipa se agarrou à vantagem no prolongamento. Os franceses foram melhores enquanto tiveram gás, mas perderam-no a seguir ao golo, que veio ao minuto 79. Esse golo nasceu no 16º remate do OM, mas nos 41 minutos que depois mediaram daí até a final da partida, ou do prolongamento, morreu e só fez mais 3. Roger Schmidt demorou 23 desses 41 minutos a meter em campo um ponta de lança, que por essa altura a equipa estava a jogar só com Rafa na frente. Não foi esse o único pecado de Schmidt no banco. Neres, que estava a ser o mais perigoso dos encarnados, foi o primeiro a sair, de forma a que se mantivesse em campo Di Maria, até aí praticamente nulo. Rolaiser ou Tiago Gouveia, que tão bem jogaram contra o Moreirense, não entraram sequer em campo, limitando-se o Benfica a fazer 3 trocas contra as 6 que fez um adversário que no prolongamento estava de joelhos à espera da estocada que nunca chegou. Acabou por ser irónico que a derrocada dos penaltis tivesse começado num remate do especialista argentino que Schmidt terá mantido em campo à espera, precisamente, das bolas paradas. O jogo tinha começado equilibrado, com uma boa combinação do Benfica a dar a Neres uma oportunidade de remate que foi interceptado. Respondeu o Marselha com uma condução de Onaí pelo corredor central, oferecendo a Ndiaye uma ocasião que acabou defendida por Trubin. Foi o primeiro remate enquadrado da partida. Mbemba, após um livre lateral, espirrou a bola de cabeça para fora, mas a melhor das ocasiões da primeira parte ainda pertenceu ao Benfica. Foi aos 16 minutos, quando Neres, quem mais, chegou à linha de fundo e descobriu Rafa na área. Este, porém, não deu na bola de pé esquerdo, como se impunha, tentou uma trivela de pé direito e a bola saiu por cima da barra. Na segunda parte, os franceses mantinham a pressão na frente, mas não criavam perigo. E voltou a ser Neres quem desequilibrou. Em 2 lances seguidos, primeiro ofereceu a Di Maria a chance de marcar, acabando a bola a esbarrar num defesa, e depois lançou Orsnes atrás da linha defensiva marselhesa para um remate que foi à rede lateral. Isto aconteceu ao minuto 58. 3 minutos depois, Neres foi substituído. Mas as alterações que mexeram com o jogo foram as entradas de Luís Henrique e Mombanhá na equipa francesa. O OM mudou para 4-4-2 losango e foi com tudo para cima do Benfica, que passou então por 20 minutos de puro sofrimento. Uma bola largada por Trubin deu a Vertu a possibilidade de marcar, mas o remate desviou num defesa aos 66 minutos. No canto, a bola sobrou para Aubameyang, que atirou para fora. Aos 69, Mombanhá primeiro e Kondogbia depois perderam mais 2 chances. A primeira bola saiu, depois de desviada por Bá. A segunda, no seguimento do canto, deu a Trubin a possibilidade de fazer a defesa da noite. E foi quando o Benfica já estava a meter a cabeça de fora, e até tinha tido, num tiro de Rafa e numa recarga de Di Maria, 2 boas oportunidades para marcar, que o Marselha fez o seu golo. O Aubameyang ganhou a linha nas costas de Bá e cruzou largo para um golpe de cabeça de Mombanhá à frente de Orsnes, ao segundo poste. Trubin ainda tocou, mas não impediu que a bola entrasse. O OM, porém, acabou ali. Havia muita gente em dificuldades. Uns saíram, outros, como o Vertu, tiveram de ficar em campo e fazer figura de corpo presente, mas já sem conseguirem sequer correr. Di Maria, após cruzamento com olhinhos de João Mário, de cabeça, viu Paulo López parar o remate que podia ter evitado o prolongamento, aos 87 minutos. Mas a verdade é que o 1-0 se ajustava àquilo que se tinha visto até então. 17-8 em remates, a favor dos franceses, e 1,7 a 0,8 em golos esperados.
Mas o Benfica não só já acabara melhor os 90 minutos, como veio depois mais forte para os 30 que se jogaram a mais. Teve mais bola, passou dos 41% para os 46% de posse, mas não foi capaz de mostrar a acutilância atacante que o jogo exigia. Paulo López ainda teve de defender duas bolas complicadas. A primeira é mais um cabeceamento de Di Maria, após novo centro do João Mário, e a segunda num remate de Artur Cabral, que só entrou perto do final da primeira parte do prolongamento. Já não deu para evitar os penaltis. E, mesmo com um guarda-redes especializado na matéria, como é Trubin, o Benfica acabou eliminado. Correia, Kondogbia, Balerdi e Luís Henrique marcaram todos. Kogshu e Otamendi também, mas Di Maria acertou no poste e António Silva permitiu a defesa do guardião da casa. Tal como disse Schmidt, no final, restam agora ao Benfica 5 jogos na Liga. É preciso ganhá-los a todos e esperar que o Sporting escorregue 3 vezes para ainda tirar algo mais do que a Supertaça e evitar que a época seja uma grande desilusão. Passemos então à fotografia tática deste jogo, partindo do princípio de que analisar uma equipa de Jean-Louis Gasset, um treinador da velha escola, é quase um desafio insuperável, porque Gasset muda a estrutura da equipa. Já no jogo da primeira mão o tinha feito por 3 vezes e hoje voltou a fazer exatamente a mesma coisa. A equipa muda de estrutura, como quem muda de camisa, e dentro do mesmo jogo. Ora, muito bem, o OM beneficiou do adiamento do jogo contra o Nice, na Liga 1, e por isso apareceria aparentemente mais fresco. Não foi isso que se viu depois no final, com vários jogadores em dificuldades para chegarem ao fim dos 120 minutos. Mas o último jogo que este OM tinha feito tinha sido precisamente a partida da primeira mão contra o Benfica no Estádio da Luz, há exatamente uma semana, e Gasset operou 3 substituições relativamente a essa partida. Trocou o lateral esquerdo Merlan por Soglo, sendo que Merlan está lesionado e por isso mesmo não podia jogar hoje. Além disso, abdicou de Luís Henrique para fazer jogar de início o médio marroquino Onaí e tirou ainda o ponta de lança, o possante Mombanha, para fazer jogar no 11 inicial Ndiaye. Ora, isto levou o Marselha a aparecer num 4-3-3 profundamente assimétrico. Se no jogo da primeira mão a equipa aparecia com 3 centrais de raiz, Mbemba, Gigot e Balerdi, hoje os 3 estavam outra vez em campo, mas os comportamentos eram diferentes. Porquê? Porque Mbemba hoje foi mesmo lateral direito, enquanto no jogo da Luz o lateral direito tinha sido Luís Henrique, que hoje não estava na equipa. Assim sendo, aquilo que vimos de início foi um Marselha em 4-3-3, mas um 4-3-3 em que o lateral direito, que era Mbemba, pouco subia, o lateral esquerdo, que era Soglo, fazia todo o corredor, e isso levava depois a que mais na frente, enquanto à direita a equipa tinha Harit bem aberto junto à linha, como extremo médio, extremo direito, à esquerda quem fazia essa mesma função era Aubameyang, que aparecia muito mais dentro, como segundo ponta de lança. Isto é, o Marselha jogava com Paulo López na baliza, depois uma linha de 4 com Mbemba, lateral direito, pouco ofensivo, Gigot e Balerdi, dupla de centrais, e Soglo, lateral esquerdo, a fazer todo o corredor. Kondogbia surgia como médio mais defensivo, tendo à sua frente o interior direito Onaí, o interior esquerdo Verretou e depois a linha de 3 homens na frente, Harit bem aberto junto ao corredor direito, para compensar o facto de não subir Mbemba, e Aubameyang a deixar muito à esquerda para aparecer no meio, junto a Ndiaye, que aparecia como ponta de lança, sendo que Aubameyang saía da esquerda precisamente para dar o corredor a Soglo, que o ocupava até à linha de fundo. Olhamos então para o Benfica. No Benfica houve jogo no fim de semana, foi o 3-0 ao Moreirense, e Roger Schmidt fez alinhar hoje exatamente o mesmo 11 que tinha jogado na primeira mão contra este mesmo Marselha, e que era também o mesmo 11 que tinha alinhado nas 2 partidas da Taça de Portugal e do campeonato contra o Sporting. É aquele que Schmidt considera ser o seu 11 de gala, o que significa que fez 8 alterações relativamente a esse jogo com o Moreirense, em que ele tinha apresentado um 11 muito alternativo. Só se mantiveram como titulares o lateral direito Alexander Bá, o centrocampista João Neves e o atacante David Neres.
Samuel Soares cedeu a baliza a Trubin, manteve-se Bá como lateral direito. Depois, o resto da linha defensiva levou às trocas de Tomás Araújo por António Silva, que voltou, de Morato por Otamendi, que também voltou, e de Carreras por Orsnes para a posição de lateral esquerdo, também com o regresso do norueguês. Dupla de médios com a manutenção de João Neves e o regresso de Florentino para a posição que contra o Moreirense tinha sido ocupada por João Mário. E depois, mais à frente, no 4-2-3-1 de Schmidt, Di Maria regressou para ser atacante pela direita, ocupando assim a posição que contra o Moreirense tinha sido ocupada por Neres, mas que, como Neres hoje jogou a partir da esquerda, levou ao sacrifício de Tiago Gouveia, que tinha sido titular no lado esquerdo contra o Moreirense. Rafa apareceu também no 11 como segundo avançado, em vez de Coxo, que tinha ocupado essa posição contra o Moreirense, e voltou ainda Tengsted para ser ponta de lança, em vez de Artur Cabral, que tinha ocupado essa mesma posição na partida de campeonato. Ora, quem mexeu primeiro depois foi o Marselha, logo ao intervalo. O Gacé trocou Mbemba por Murilo, mas não mudou o sistema. Murilo foi jogar como lateral direito, mas continuou a ser muito mais recatado nas subidas, ou continuou a ser tão pouco recatado nas subidas, ou tão recatado nas subidas, assim é que é, como estava a ser Mbemba até aí, e portanto tudo se manteve no 4-3-3 da equipa do Marselha até ao minuto 59. Aí sim, Gacé mudou tudo, e mudou fazendo duas substituições. Trocou Soglo por Luís Henrique, que hoje foi jogar como lateral esquerdo, e não foi por aí que passou a alteração, e fez sair Onaí, jogador de meio campo, estava a jogar como médio interior direito, para fazer entrar Mombanhá, mais um ponta de lança. Isto levou a que o Marselha passasse a atuar em 4-4-2 losango. E como Murilo era agora lateral direito, Luís Henrique lateral esquerdo, dupla de centrais com Gigo e Balerdi, com Dogbiá médio centro mais defensivo, Harit, que estava a jogar como extremo direito, passou para interior direito, Verretou ficou como interior esquerdo, e depois, com a troca de Ndiaye por Correia, ao minuto 75, Correia passou a jogar como número 10, nas costas de uma dupla de pontas de lança formada por Mombanhá, mais sobre a direita, e Aubameyang, mais sobre a esquerda. Ao mesmo tempo, ao minuto 61, ou entre estas alterações, o Benfica fez também duas trocas. Trocou Neres, inacreditavelmente, porque estava a ser o jogador mais produtivo no ponto de vista ofensivo, por João Mário, sendo que João Mário foi também jogar para a esquerda do ataque, embora com trocas constantes com Coxo, que nessa altura entrou para o lugar de Tengsted. Tengsted era o ponta de lança, saiu, entrou Coxo, que foi jogar como segundo atacante, embora trocando muitas vezes de posição com João Mário, indo ele para a esquerda e permitindo que João Mário jogasse mais dentro, sendo que Rafa subiu para ser então o avançado, o jogador mais avançado da equipa do Benfica. E não houve mais alterações até ao final dos 90 minutos, embora o Marselha, a dada altura, tenha trocado Murilo com Gigo. Gigo já estava em dificuldades físicas, terá achado o Gacé que era um risco mantê-lo como central e colocou-o a jogar como lateral direito na ponta final da sua presença em campo, mudando então Murilo para a posição de defesa central pelo lado direito. Gigot não aguentou e ao minuto 100, portanto ao 10º minuto do prolongamento, acabou por sair para dar entrada a Daô. Daô foi jogar para meio campo, para a posição onde estava com Dogbiá, e este baixou, imagine-se, para central direito. Com Dogbiá, um esquerdino, foi jogar para central direito ao lado de Balerdi, mas manteve ainda assim o Marselha o seu 4-4-2 losango, do qual só veio a abdicar mais à frente, quando Amin Harit saiu para entrar Lafon. Lafon foi jogar também para médio interior direito, mas nessa altura já estava Mombanhá a jogar como extremo direito, bem aberto, com Correia a avançar para próximo de Aubameyang na posição central. O Benfica só fez mais uma alteração e foi ao minuto 102, quando finalmente Schmidt resolveu dotar a equipa de um ponta de lança. Trocou então Rafa por Artur Cabral. Cabral teve direito a 18 minutos em campo, já não chegaram para ter qualquer impacto no resultado, que acabou mesmo nos 1-0.
Já tive a oportunidade de vos dizer atrás que estranhei muito a saída de David Neres. Estava a ser o jogador mais desequilibrante do Benfica no plano ofensivo e foi sobre ele que caiu a escolha de Roger Schmidt quando resolveu meter em campo João Mário. É verdade que João Mário entrou bem, deu à equipa do Benfica muito critério na posse, ainda deu duas boas bolas que podiam ter sido de golo Di Maria, enquanto esteve em campo até final, e acabou por ser, juntamente com Neres, um dos melhores da equipa do Benfica na partida de hoje. Os outros foram Trubin, ainda assim com um par de boas defesas, António Silva melhor do que Otamendi no centro da defesa, João Neves sempre um poço de energia, sempre capaz de fazer inúmeras recuperações, mas parece-me que foi Neres, ainda assim, de todos, o mais forte dos benfiquistas, apesar de ter jogado apenas uma das 2 horas que teve o jogo de hoje. Os heróis estavam do outro lado, no entanto, algumas exibições superlativas na equipa do Marselha. Esteve bem Aubameyang, sempre perigoso na frente. Esteve bem enquanto esteve em campo Onaí, mas vê-se claramente que é um jogador com um nível físico que não lhe permite mais do que aquilo que jogou, e jogou 59 minutos. Muito seguro com Dogbia, melhor em posse do que tinha mostrado no jogo da Luz, por exemplo, tal como esteve bem Balerdi e o guarda-redes Paulo López, ainda assim autor também de 2 ou 3 paradas que foram muito importantes para a equipa. O herói do jogo, no entanto, no meu ponto de vista, foi Vertu. Um poço de energia, só não pode dizer-se que foi inesgotável, porque ele esgotou mesmo e não conseguiu sequer chegar ao final em condições. Acabou o jogo cheio de queimbras e a entrar e a sair para pedir para ser assistido, mas enquanto esteve em campo, quer como médio interior esquerdo, quer mesmo aberto na esquerda a criar desequilíbrios, foi o melhor jogador desta partida dos quartos de final da Liga Europa. O herói do jogo, Vertu. Não foi nada complicada a arbitragem do alemão Felix Zweier, neste Olympique de Marselha-Benfica. Teve ainda assim, ora deixem-me ver, 3 lances com pedidos de grande penalidade e foram nas 2 áreas. Ao minuto 47, num remate de ressaca de Ndiaye, a bola bateu na anca e depois no braço de David Neres, mas o braço estava encostado ao corpo, não houve lugar à marcação de falta, e bem, boa decisão de Felix Zweier, e depois, em lances praticamente consecutivos, aos minutos 66 e 69, também sem razão, os jogadores do Marselha, quando pediram grandes penalidades na área do Benfica. No primeiro caso, sucedeu-se aquele momento em que Trubin agarrou uma bola, chocou com António Silva, deixou-a escapar, e depois Verretou tentou tirar de lá a bola, acabou por conseguir, mas há um choque perfeitamente natural entre o guarda-redes do Benfica e o médio da equipa do Marselha, que caiu, mas sem lugar à marcação de grande penalidade. E depois, ao minuto 69, no momento em que há um remate de Montbagná, a bola bate também no braço de Bá, mas sem que houvesse ganho de volumetria ou qualquer possibilidade de ser marcada falta ao defesa lateral dinamarquês. Portanto, mais uma vez, boa a decisão de Felix Zweier. Foi uma boa arbitragem a do árbitro alemão. Futebol de Verdade,